Alô, alô, ok. Tá legal aqui. Então, é, desde criança, né, quem frequenta a igreja, ouve a história do dilúvio e, está pedindo, dizendo aqui que não está funcionando. Depois vocês dão uma ajeitada, mexe nos cabos por aí, uma hora funciona. E às vezes a gente fica um pouquinho meio que perdido aí, porque parece que a história do dilúvio está aí em Gênesis somente para assim, dar aula para a criança ou ser tema de EBF. Nós desassociamos toda a história com o propósito do livro. Tá bom? Mas o tema do dilúvio ele é repetido por Jesus Cristo na pregação, chamada pregação escatológica de Jesus, né? Jesus prega a respeito do final e ele menciona alguma coisa. O apóstolo Pedro também, nós vimos isso estudando a segunda carta de Pedro. Ele menciona também na primeira carta dele, o tema aí, o texto aí que eu deixei para vocês pensarem. E agora eu acho que são só isso mesmo. No discurso escatológico de Jesus e nas duas cartas. Então ele se torna um tema, né, importante dentro da história da Bíblia, o dilúvio. Tá? E aí você tem um trechinho só que eu coloquei do discurso de Jesus. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o que ele está fazendo aqui? Jesus Cristo, ele está fazendo uma comparação entre o tempo do dilúvio, ou do tempo que antecedeu o dilúvio, com a sua própria vinda. E os fenômenos que aconteceriam com a vinda do próprio Filho do Homem, que é um dos títulos dado a Jesus Cristo. Então, ele é importante na história do passado, o dilúvio, ele se torna importante na história presente, e ele se torna também importante na história futura. Então, é bom compreender, apesar de toda a curiosidade que o dilúvio traz, né? Eu vou tentar passar um videozinho interessante para vocês, e depois eu vou dar a sugestão para o Ricardo, para a gente fazer uma viagem. Nós fomos lá. Como é que nós chamamos nossa viagem para o museu? É uma viagem para o museu, uma excursão. A idade, né? Depois dos 45 começa a sumir, as palavras vão desaparecendo. Aí vou dar uma sugestão de excursão para o Ricardo planejar aí para a gente ir. Tá bom? Então vamos lembrar da semana passada, eu falei desse ambiente pré-dilúvio. A terra estava toda corrompida e caminhava para uma autodestruição, né? Pois havia gigantes e guerreiros dominando o mundo. O problema não era a presença desses tais gigantes, chamados de Nefilins para alguns, e os Geber, que era o cruzamento desses dois aí, dos gigantes e dos filhos de Sete. O problema não era esse. O problema é que a corrupção havia chegado a um ponto que iria culminar numa autodestruição da criatura de Deus. Deus fala, bom, chegou um limite que não dá mais. E aí, quando eu pensei e refleti sobre isso, eu assim, não quero ser profeta, nem sou profeta,
Mas quando a terra começa a tomar um ar de autodestruição daquele que foi criado à imagem de Deus, eu acho que aí Deus começa a interferir na história diretamente. Irmãos, não sou fã dessa pessoa que eu vou mencionar para vocês, não recomendo muitas coisas dele, na maioria, a do passado sim, mas do presente é bom não, né? Mas eu assisti um debate num programa que o Bial fazia, não sei se não existe mais o programa, mas por acaso eu liguei a TV lá, um dia estava o Silas Malafaia, né? Vocês lembram do programa? Não? Alguém lembra? Só para sintonizar? É um programa que ele fazia, ele botava o pessoal, passava durante a semana, lá para meia-noite, depois do jornal, e ele discutia um tema. Aí colocou o Silas Malafaia, o tema era a homossexualidade. Colocou o Silas Malafaia lá e mais 4 pessoas com posição contrária ao Silas Malafaia. Isso é covardia, 4 contra 1. Mas eu vou falar, precisava colocar mais uns 4 daqueles. Porque o Silas Malafaia acabou com os caras. E ele disse uma frase que ficou assim marcada. Ele falou assim, olha, se a gente permitir e não falar nada, e todo mundo começar a praticar a homossexualidade, o mundo acaba. Porque o que vai gerar a relação homossexual? Gerar em termos de produto. Como se nasce uma criatura? Vocês sabem disso, né? Um relacionamento heterossexual. Um homem ou uma mulher tem um relacionamento sexual e o resultado disso que normalmente seria um filho, a reprodução, criação. No relacionamento homossexual, não é impossível isso. Um homem relacionando sexualmente com outro homem, ele não gera, não produz filhos. E uma mulher relacionando-se com uma mulher não gera filhos. Então, quando o mundo chega a uma permissão quase que total de um pecado que leva à autodestruição, eu presumo que aí é o momento que Deus vai intervir na história. E eu creio que nós não estamos longe disso. Haja vista o que as pretensões do mundo em relação... Dá para tirar um pouquinho do retorno aqui? Está dando uma microfoniazinha, por gentileza. Haja vista as pretensões do mundo em relação a esse comportamento homossexual. Aqui eu falo isso e eu creio que a maioria das pessoas, talvez um ou outro, olhe e acene a cabeça, não, você tem razão. Mas daqui a 10 anos, essa maioria diminuiu para 90%, daqui a 20 anos, para 80%, e daqui a, sei lá, uns 40 anos, que toda essa geração aqui já foi embora. Quem é o mais novo aqui? Você, Carol, ou Rafael? Você, 21 anos, 22 anos, vai estar com 62, já não vai estar pensando muito bem. A única, e talvez o Rafael, que prevaleça aqui, olhando para todos, naturalmente, você vai estar com 74, né, filho? Não, ele aqui, ó, 74. É isso? Você tem 40? Daqui a 40? 74. E você vai estar com quanto, Rafael? 27, você tem agora? Você vai estar com 67, está novo ainda. Ele tá, mas alguns, a maioria, mas uma outra geração virá aqui. E essa outra geração, ela vai ser bem mais permissiva. E vai, assim, até ter objeções em ouvir palavras contra um comportamento assim. Então, o que vai acontecer? Se o mundo caminhar do jeito que está, com essa permissividade, ele caminha para uma autodestruição. A criatura não se reproduz mais. Oi.
Uhum. Uhum. Nome social. Você vê, então, as autoridades, elas vão sendo pressionadas e obrigadas por forças ocultas a tomar esse tipo de postura. Impressionante, irmãos, impressionante. Então, ah, o tempo que antecedia o dilúvio era um tempo que, em função da necessidade de comida, de alimento, haviam gigantes na terra, guerreiros, que eles simplesmente exterminavam quem precisasse para atender atender as suas demandas, né? E a coisa vai caminhando mais ou menos por aí, tá? Como eu falei aí, Rita, um pouquinho de água para mim, por gentileza. A comida era muito escassa na terra, nós vimos isso semana passada, e por causa da maldição, possivelmente essa era a razão para a matança cruel, a corrupção e a violência predominantemente em ação naquela época. Aí Deus diz essa palavra aí para Noé: eu darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Aí a palavra violência não era só maldade, corrupção, mas isso se desdobrava e terminava em uma violência contra a imagem de Deus. Eu os destruirei juntamente com a terra. Então há aí muito obrigado. Muito obrigado. Então Deus fala, bom, ou eu faço isso, ou a consequência será esta. Mas vamos lembrar que a terra não poderia ser autodestruída, por quê? Porque Deus tinha uma promessa de restauração. Que eu vou voltar nessa promessa e a gente vai conversar mais sobre ela, tá? E ele diz para Noé o seguinte: você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos de revista de piche, por dentro e por fora. Gênesis 6:14. Agora eu quero mostrar para vocês aí, deixa eu ver se tem som aí. Eles fizeram, aí Ricardo, fica a sugestão para a nossa próxima excursão, tá? Essa é uma réplica da arca em tamanho real. Foi um grupo de criacionistas que fez. Ela está lá nos Estados Unidos, em Kentucky. Então, a nossa próxima excursão lá para Kentucky, viu, Ricardo? Já pode pegar nomes. Estados Unidos. A arca foi construída em tamanho real, de acordo com as especificações contidas na Bíblia. Ela tem 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 de altura. A gente não tem muita ideia do que é isso. Tá? Mas 150 metros de comprimento, para vocês terem ideia, é talvez um pouco mais que nossa quadra aqui da rua. Uma quadra normalmente tem 100, 120 metros. Então, esse é o comprimento dela. Tá? Mas aí, para a gente... deixa eu ver aqui, opa. Para a gente ter uma ideia melhor, eu coloquei aqui uma... Vamos ver se eu vou ter a graça de o negócio funcionar direitinho aqui. Devia ter deixado aberto já. Você não está vendo, mas eu já estou vendo. É uma coisa legal, para vocês darem uma passeada lá na arca de graça. Ops, é o contrário aqui. Som aí ou não?
Precisa aumentar aí. Tá, não tem som nenhum, né, gente? Tá no último aí? Espera aí, deixa eu acertar aqui então. Deixa eu ver como é que tá aqui o som aqui. Espera aí. Peraí, corta aí, Sidão, corta aí. Corta o som, cortou? É que tá ligado errado aqui, ó. Não cortou não, ó. Agora, pode colocar agora. Agora a gente assiste bonitinho desde o começo, obrigado. Agora, é só 2 minutinhos, gente, para vocês terem mais ou menos ideia. Esse é o tamanho dela, tá vendo? Olha a proporção dela para as pessoas lá bem no cantinho, para ter uma ideia melhor. Ok, só para realmente a gente... Olá, amigos internautas, tudo bem? Pode desligar A aí, tá? NN vai falar hoje sobre 2 arcas. Isso mesmo, a primeira Pode cortar vem aí da o som. Holanda e é uma réplica em tamanho real. Tem alguém aqui com... Cadê? Ô Marcelo, faz favor para mim. Acho que já deu já. Já deu aqui já. Desliga o som para mim e coloca esse... Dá F5 aqui para mim. Tá, enquanto ela vai tirando o som, tirando tudo aí. Fechando. Muito bem, então, para vocês terem só uma ideia do tamanho da arca, né? Eu sei que isso aí a visão de uma imagem é diferente, mas a gente não tem muita noção. Às vezes pensamos que é gigante demais e às vezes nós... Obrigado, Marcelo, é isso aí. Às vezes nós imaginamos que ela é pequena demais. Mas ela foi o suficiente para guardar aí a quantidade de animais, para que houvesse a preservação também dos animais. Então, eu peguei essa foto, é de lá também, né? Para vocês terem uma ideia, não é uma coisa, um fake, alguma coisa assim, mas isso saiu na notícia do UOL. Então, também dá para a gente fazer aquela excursão para lá, se você quiser. Nós já estamos, o Ricardo já está pegando o nome aí das pessoas, só que não dá para ir de ônibus da prefeitura, né, Ricardo? Não dá mesmo, né? Mas ela, dá uma olhada lá, ela tem 300 côvados de comprimento. Olha o tamanho das pessoas lá, pequenininha, ó, bem pequenininha, lá atrás, lá na parte de trás da arca. A Bíblia fala que ela tem 300 côvados, cada côvado tem de 45 a 50 centímetros, que é um antebraço, né? Eu falei braço semana passada, mas é um antebraço, e dá 150 metros. Tá bom? Essa é a largura dela. Tá? A altura dela
Então, são 30 côvados, geralmente é metade, são 15 metros. 15 metros deve ser pequenininho, né? Tal. Um poste desse da rua aqui, comum, tem 6 metros. Então, é o dobro mais 3 metros. É bem alto o negócio. Alguns falam que é equivalente a um prédio de 10 andares, eu não sei. Bem alta a arca mesmo. E ela tem a sua largura também, de 50 côvados, 25 metros. Irmãos, essa igreja aqui, ela tem daqui até lá, ela tem mais ou menos uns 10 metros. Por aí, 10, 12 metros. Talvez Então seria mais ou menos o dobro disso aqui. Ó. Então a arca era um caixotão, bem grande e com as suas medidas e especificações. Agora, o interessante disso é que Noé construiu, e possivelmente seus filhos, isto sem tico-tico, né? A serra tico-tico, sem serrote, sem a motosserra, a maquita. Foi na mão, na pedra quase o negócio. Tá? E alguns acreditam que naquele tempo havia uma excelente tecnologia, com base no conhecimento daquele povo. Mas ela é um fato assim, interessante. Está lá em Gênesis 6,15, todas as medidas da arca. Né? E eles, está aqui os dinossauros, os criacionistas, eles colocaram o dinossauro dentro da arca, né, nessa maquete. Essa foto também é lá da UOL. As crianças estão visitando aí, essa foto é aquela arca grandona. E eu achei interessante, por quê? Porque uma das grandes questões que a turma fala é que como Noé colocou todos os animais e não colocou dinossauro, isso é que existia dinossauro, porque eles estão dizendo que os dinossauros foram exterminados há 200 milhões de anos atrás, numa catástrofe na Terra. Mas os criacionistas, um deles é o Dr. Whitcomb, um especialista na área, ele diz que ele colocou dinossauro. Agora, Noé não ia colocar o dinossauro mãe e pai, gigantes, dentro da arca, que não caberia. Ele colocaria os filhos dos dinossauros na arca, que é muito mais fácil, é mais óbvio, né? Então, e depois elas foram naturalmente se mudando e sendo também extinta, como qualquer animal, existe a possibilidade de extinção para qualquer animal. Muitos animais já não existem mais. O pessoal fala, como é que os dinossauros desapareceram? Por uma questão de extinção. Tem um programa que a Netflix lançou, muito joia, né? Meu Deus do céu, lembrar o nome já. E a Terra, alguma coisa assim. E ele é um programa que vai mostrando assim, as belezas tal da Terra, tudo, especialmente dos animais, e vai mostrando como a atuação do homem está não só de caça. A gente pensa que a extinção vem só por causa do tiro, né, que a gente dá no animal, mas a atuação do homem na Terra, a interferência do homem na Terra, vem promovendo a extinção de algumas espécies. Então, eles gostam desse programa de mostrar muito a Antártida, né? O Ártico também, como as geleiras estão derretendo e como, por exemplo, o urso polar já não consegue mais caçar como conseguia antigamente, porque não aparece mais foca lá em determinado período, ele acaba morrendo de fome. Então, ninguém deu um tiro nele, mas ele morreu por quê? Porque a Terra está se aquecendo e as geleiras estão derretendo, estão se tornando menores e está influenciando na vida, né, natural de um urso polar.
E por aí, esse é um dos exemplos. Né? Muito bem. Duração das chuvas. Gênesis 7:12. Abre lá, por favor. Abre sua Bíblia em Gênesis 7. Eu quero que você olhe essas datas, elas são importantes, elas vão dar informações precisas e não discrepantes. Alguém pode ler, por favor? Muito bem. Houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Essa noite choveu a noite inteirinha. Não é verdade? Mas, gente, não foi uma chuvinha como essa. Chuva torrencial. O texto fala de Gênesis 6, 7, né, 7, 8 e termina no capítulo 9. Tem uma passagem ali que agora eu não estou lembrando de memória, mas não somente águas viriam de cima, mas as fontes, né, subterrâneas, elas foram também abertas. Então, tinha água, tudo quanto é lado, 40 dias e 40 noites. Tá bom? E depois eu vou deixar mais para perguntas aí. Antes eu tenho algumas para vocês. 6:1? Mas o 6:1 eu não já passei? Vamos lá, diga. Mas pode fazer sua pergunta. Tá, ok, faça a sua pergunta. Mas pode perguntar de novo. Faça primeiro a sua pergunta. Três explicações. Não, para mim é bem claro. É confuso. Tá bom. Qual que é a sua pergunta exatamente? Vocês querem responder para ela ou não? Se vocês aprenderam semana passada. Quem são os filhos dos homens? Falei? Não. Contrário. Não. É o contrário do que o senhor falou. Os descendentes, os filhos dos homens, são os descendentes de Sete. As filhas dos homens são os descendentes de Caim. Tá? Então, os filhos de Deus são os descendentes de Sete. As filhas dos homens são os descendentes de Caim. Então, muita gente fala que isso aí é um cruzamento de anjo com ser humano. Não tem nem sim. A sua Bíblia, acho que a dela também traz. Explicações. Mas alguém pôs essa ideia de filhos de Deus serem anjos por causa de Jó, que o Messias citou, e por causa de Salmo 29. Porque lá em Jó fala que os filhos de Deus chegaram à presença dele. É uma referência a anjos. Lá em Salmo 29 diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus. E a NVI acho que já traduziu: tributai ao Senhor, filho dos deuses, né? Oi? 29, filho dos deuses. Então, é muito pouca informação para você falar uma coisa assim, bem estranha, né, de que anjo vai ter relação sexual com uma mulher e vai nascer homens valentes, porque gigantes já existiam. Então, o caminho mais coerente, contextual, por quê? Porque ele vem tratando lá de Gênesis 4 de duas gerações, a de Caim e de Sete. E lá na frente as duas se cruzam. Aí é um problema. Por enquanto havia preservação do homem, por quê? Porque uma geração ainda não havia sido poluída. Quando elas se cruzam, quando as filhas de Sete, olha os filhos de Sete, né,
dizem, falam, poxa vida, a mulherada lá, filha de Caim, ó, beleza pura. Começaram a se misturar. Aí Deus falou, olha, aí já não tem limite mais. Então ele interfere com o dilúvio. Beleza? Beleza pura, Carmen? Seres celestiais, né? Tem uma versão, não sei qual, que fala filho dos deuses. Nem põe Deus. Muito bem. 40 dias e 40 noites, chuva sem parar, sem parar. As comportas internas foram abertas, subterrâneas foram abertas, então saíram águas debaixo da terra, tá bom? A duração da enchente, Gênesis 7, 24. Quanto tempo, então? Choveu 40 dias e 40 noites e Noé não saiu da arca. As enchentes continuaram, né? A chuva para, a gente percebe que a água continua ali, principalmente em frente da Lia, um pouquinho para frente aí, também na Baixada as águas continuam, depois diminuem um pouco. Gênesis 7, 24, alguém pode ler? Ok, muito bem. Então nós estamos falando de 40 dias e 40 noites chovendo sem parar, saindo, e depois disso ainda 150 dias, que para eles significavam 5 meses, os meses contados na Bíblia não são de 31, 30 dias, são de 30 dias, depois, mais para frente, eles faziam a compensação do que faltava. Então eles ficaram 5 meses na arca, tá bom? E a arca ficou, e todos, né? Todos ficaram na arca por volta de um ano, um pouco mais de um ano. Alguém pode ler Gênesis 8, versículo 13 e 14? Tá. Ok. Muito bem. Então, se você pegar uma Bíblia mais sim, soft, mais leve, ele já vai traduzir todas essas datas, porque no ano 600 da vida de Noé ele entra na arca, no ano 601 ele sai da arca. Mas aí alguém fez o favor para a gente, a CNVI, talvez até a NVT, de já traduzir isso para 12 meses e 5 dias, e 10 dias, mais ou menos, 10, 15 dias. Acho que são 10 meses mais 2,5. Então ele ficou um ano na arca, desde o dia em que ele entrou e fechou a porta. Um ano na arca, até que disse lá, soltou o corvo, e depois soltou a pomba, e a pomba veio com uma folha de oliveira. Tá bom. Oi? Eu não sei. Não sei. Senhor João, essa é a minha pergunta. Como é que Noé ia arrumar comida? Vamos começar com essa pergunta mesmo. Olha só, é a próxima pergunta aí, ó. Se a terra era amaldiçoada, lembra? Deus falou para Adão, olha, nós estamos pegando informações do próprio livro do Gênesis. Adão, a terra, se você quiser comer, você vai ter que suar mesmo, porque a partir de agora a terra vai produzir cardos e abrolhos, né? Espinhos e aquele mato que ninguém come, erva daninha, praga. Se a terra era amaldiçoada e produzia poucos alimentos, como alimentar tantos animais e eles também por cerca de um ano? Parte disso eu sei que a Carmen vai responder. Como é que a gente alimenta animais por um ano, Carmen? Todos eram herbívoros. Todos eram herbívoros aqui. Era.
Não, seu Messias, o senhor está dando uma resposta espiritual. A Carmen sabe, sim. Sabe. O que acontece com o animal no processo de alimentação? Ele entra num processo de hibernação. O animal entra num processo de descanso que ele não tem necessidade de comer. Ele os animais não são como nós. Ou a Rita acorda, eu não quero falar nada, mas a Rita acorda de madrugada e come lá em casa. Às vezes eu deixo um pedaço de pudim lá, quando eu chego de manhã, vou comer o pudim, cadê? Chegou a Rita, acordou de madrugada. Mas os animais não são assim. Oi. Ok, mas essa informação é importante. Os animais maiores, eles comem mais. Os animais menores, obviamente, menos. Então, eu não sei nem se existia urso, tá? Lá. Não sei que tipo de animal existia, mas era animais mais primitivos, maiores também, né? Não pode, desculpa, irmãos, ter que decepcionar vocês, mas a história de que Noé colocou aquele cachorrinho poodle lá, tem imagem na internet, você vê Noé colocando gatinho lá. Esses animais eles vieram com um processo de mutação e domesticação. Tá? Então, não aconteceu. Os animais que Moisés trouxe para a arca eram animais, sim, que Deus selecionou, aí entra o processo de seleção, e a partir desses animais houve a mutação, que eu posso falar, né? Sim, sim. Um tipo de algum tipo de felino, vamos dizer assim. Um tipo de felino, e daí todos os outros vêm no processo de cruzamento lá. E eu não quero chamar isso de mutação, porque depois vão ficar falando que eu sou darwiniano, né? Né? Vai entrar no contexto de evolução, não quero isso. Mas um pouco de mudança há, sim. Traduzir, usar outra palavra. Então, o processo de hibernação foi usado aí, né? Obviamente bem racionado, porque ele tinha pouca comida. Outra coisa, em relação aos homens, irmãos, tá? A gente tem a ideia de que eles comiam como nós comemos. Tá? Esquece isso, esquece. Eu aprendi bem isso quando o Butros veio aqui, ficou aquele um mês e pouquinho. Eu falei, gente, eu não posso achar que o mundo come como eu como. Então, se o mundo comesse como eu como, está todo mundo gordinho também, né? Isso é óbvio. Mas como o brasileiro come? Ele chegou um dia e nós estávamos lá na Avenida do Carmo, andando lá tal, e ele foi se pesar tal, estava com 52 quilos. Né? Ele é magrinho tal. E ele disse para mim que ele chegou a pesar 48 quilos. Ele já é bem magro, pesando 48 quilos. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, porque não tinha comida. Eu morri de dó. Mas ele falou, irmãos, como se fosse uma coisa normal para eles. Não tinha comida, a gente comia a hora que tinha. Vocês estão olhando com uma cara estranha para mim? Eu olhei a mesma coisa para ele, assim, aquela cara estranha. Não tinha comida, não vou comer. Agora, se não tem comida aqui, a gente vai roubar, não é verdade? A gente não, né? Estou brincando. Vai no ABC, mas... Uhum. Mas o impressionante não é assim a minha reação, mas ele falou, irmão, com tanta naturalidade, que era normal para ele. Era normal. É como se ele estivesse falando, gente, eu vou tomar um copo d'água, alguém vai achar estranho? Não, normal. Ele falou, não tinha o que comer. Aí meu coração cortou, né? Mas para ele normal. Agora, isso nós estamos falando de
da mesma época, né? Agora, ele lá no Quênia e eu aqui no Brasil. Nós aqui no Brasil. Mas o ser humano aprendeu, não sei se erradamente, a comer muito com o passar do tempo. O pessoal era herbívoro, todo mundo, ninguém comia carne. Sem problema. Sim. O pessoal fazia viagem de 1 ano, irmãos. Agora, imagina só uma coisa. Vamos supor que você decida fazer uma viagem de 1 ano. Uma caminhada de 1 ano. Só que é o seguinte, você não tem mercado no meio do caminho, não tem restaurante, não tem nada. Pensa, bom, deixa eu calcular quanto que eu preciso de comida. E põe na carroça. A carroça não consegue levar. E não era caminhada assim, eu e a Rita vamos. Era toda a família. E a famíliazinha era uma família básica, 15, 20 pessoas, quando a família era pequena. Então calcula comida para 15, 20 pessoas por 1 ano. Você precisa de umas 50 carroças. Se formos pois, os exércitos, considerando a nossa mentalidade de hoje, mas eles não. Comem uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias. Então, a forma deles sobreviverem 1 ano tinha comida. Eu acho que no vídeo lá, eles deram uma exageradinha lá. Um monte de comida lá. Não sei, também, né? Estados Unidos, cara, é difícil de pensar. Oi, quem? Pode. Uhum. Não, ele mandou fazer isso. Ele mandou fazer isso. Então, de Elias. Uhum. Uhum. Só um pouquinho, deixa ela completar, Ricardo. Uhum. 7 anos de fome. Uhum. Sim, sim, dona Zilda, sim, sim, é. Não, Deus mandou Noé colocar alimento na arca, está escrito no texto, tá ok? A questão, irmãos, que eu quero que vocês entendam é que se fizer o cálculo para pessoas e para animais, pegando as cabeças das espécies, para ficar 1 ano sem comer e dando alimento para tudo isso, você teria que ter outra arca, pensando na cabeça de hoje. O que eu quero que vocês entendam é que os animais entraram, aqueles que tinham condições em estado de hibernação, e as pessoas comiam bem menos, muito menos do que a gente come hoje, ok? Só isso. Ricardo? E os animais. Uhum. É. Mas a questão, Ricardo, é que se você pensa com a cabeça de hoje, você precisaria de outra arca para isso. Mas é só lembrando, nós não podemos pensar
com a cabeça de hoje, naquilo que foi acontecido lá atrás, que a alimentação era bem mais... o homem era acostumado a comer muito menos do que hoje. Muito menos. Sim. Comia pouco. É. Sim. Ok, vamos lá. Segunda pergunta. Como os animais entraram na arca? Tem coisas que vocês têm que pensar, que a gente pode pensar um pouquinho. Por quê? Às vezes a pessoa faz esse questionamento e a gente não raciocina bem. Tá? Quando há qualquer tipo de perigo, catástrofe, os primeiros a perceberem quem são? Os animais. Entendeu? E eles vão procurar um lugar seguro. E parece que Deus colocou alguma coisa nos animais que eles percebem até para onde eles têm de ir. Obviamente tem a guiação, a direção de Deus? Tem. Tá? Mas não é uma coisa absurda. Como é que pode os animais entrarem na arca? Pode. Noé pode controlar? Ele pode controlar. Não, já entrou dois felinos, não precisa de mais. Deus só mandou 2. E aí vai. Sim. Sim. Depois sim. Depois sim. Pois é. Experiência com o animal. Mas então, irmãos, existe obviamente a direção de Deus nisso tudo, mas existe o próprio processo natural, tá? Que a gente vai observando e dá para perceber isso tranquilamente, sem ficar arrancando o cabelo, achando, como é que funcionou lá na arca 1 ano sem comida, ou com pouca comida? A resposta é simples. Como é que os animais entraram? Né? Moisés ficou assobiando? Não. Né? A percepção que o animal tem do perigo muito mais aguçada do que nós temos. Tá? Muito bem. Por que os animais não se atacavam? Você está vendo aí um tigre e um cordeiro. Por quê? Porque os animais eram herbívoros até então. Então é fácil. Mas ficaram aquele monte de animal dentro da arca, tal, né? Ali você vê que ele colocou jaula, sei lá. Isso é um pensamento moderno, mas talvez nem precisasse fazer jaula. Né? Porque os animais comiam mato, capim. Até então. Né? Depois do dilúvio, a situação muda até para o homem. O homem também era herbívoro. Então, tranquilo até aí? Então, se alguém perguntar, mas você acredita naquela história da arca? Como é que os animais, como é que o leão não comia lá o cordeirinho? Filho, não comia porque não era o alimento dele. Mudou depois.
ignorante. Oh, não, obrigado. Essa é uma pergunta mais teológica. Por que tantos detalhes na história do dilúvio? É uma história cheia de detalhes, medidas, tal. Por quê? Essa é a pergunta mais difícil. Pega até mais pergunta do que resposta para vocês, né? Por quê? Alguém imagina? Por que Moisés, com poucos recursos, ia escrever, dando detalhes sobre uma determinada história? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui. Se eu dissesse, passou um carro vermelho ali embaixo e atropelou o Pedro. Não o Pedro da Clarete, tá? O Pedro João. Ok? Vocês podem acreditar, não pode? A polícia vem me entrevistar e diz, você viu alguma coisa? Eu vi um carro vermelho que atropelou o rapaz. Ok. Se a polícia perguntasse para mim, você viu o que aconteceu? Olha, havia um carro vermelho e ele era um Onix. A placa eu acho que era BK, mas de uma coisa eu tenho certeza, ele era do Córrego. Tá? Havia um diferencial no carro, como é que chama aqueles negocinhos que coloca atrás do carro? Um aerofólio no carro. Né? As rodas eram rodas de liga leve. Tal. E o motorista usava uma camisa verde com um chapéu. Mulher. Pois é, mas, de fato, né? De carro, né? Qual história daria mais tom de fato verídico? A primeira ou a segunda? A que tem mais detalhes. Então, aparece na história, né, até dos egípcios, um tal de uma inundação mundial. Mas aqui ele dá detalhes, porque ele quer que essa turma, né, primeiramente lá o pessoal que está lá no deserto, acredite, né, e os que leriam depois essa história, de que ela foi um fato real. Né? Então, quanto mais detalhes eu dou a respeito de um fato, maior veracidade ele ganha para aqueles que lerão essa história. Então, há essa preocupação de Moisés. Ele tem toda a informação, né, passada por tradição, talvez até alguma coisa escrita, nessa época é bem possível, mas ele tem toda a preocupação de fazer com que essa história aparentemente absurda de uma inundação mundial fosse crida, não? Com informações confiáveis e detalhes que alimentariam mesmo, olha, não é verdade essa história. Tá. Então, eu creio que essa é a intenção de Moisés em dar tantos, porque ele poderia falar, olha, Moisés, Noé separou, Deus mandou ele fazer uma arca bem grande, ele fez, colocou os animais lá e matou o resto. Pronto, resumi 3 capítulos, e grandes ainda, mas há essa preocupação aí, tá bom? Como eu falei, eu quero olhar a história não só como algo contado ou como fatos que são interessantes, intrigantes, mas a maior questão é responder essa pergunta: por que a história do dilúvio foi importante para Moisés? Ao ponto dele, porque tem outras histórias lá. Então, porque cada história de Gênesis, agora, como eu estou falando do dilúvio, ela é importante para ele selecionar essa história e escrever essa história. Alguém pode me dar uma resposta ou não? Pensar, refletir? Por que ela é importante para ele separar e escrever lá no livro do Gênesis? Tá? Muito bem.
como eu não tenho muito tempo, para pelo menos fechar essa parte, essa história mostra que apesar da multiplicação da maldade na terra, lembra, Caim matou um, a maldade está relacionada à matança. Caim matou um, Enoque, Lameque, né, matou 2. E quando chega em Gênesis 6, o cruzamento entre gigantes o cruzamento entre os descendentes de Caim e os descendentes de Sete produziram homens guerreiros, e Deus condena a violência na terra. Então a matança era generalizada. Deus manteve sua palavra ao preservar a linhagem do descendente de Gênesis 3:15. E que o tal descendente definitivamente não pertencia à família de Caim, e sim à de Sete. Você vai observar um pouco antes da história e depois da história que nós temos genealogias. Essas genealogias, não sei quem nasceu de quem, não sei quem nasceu de quem, morreu. Isso parece estar ali, parece que Moisés perdeu a noção e começou a querer registrar só o nome de família. Não, isso tem uma importância enorme, porque esse povo que estava no deserto, e nós aqui também, nós temos que verificar como que a promessa de Deus vai se desdobrando na história, e a promessa do descendente. O Ricardo leu na aula, a última aula que ele deu, a genealogia de Lucas, que vai passar por toda essa turma antes do dilúvio, para mostrar com toda clareza o descendente prometido, aquele que vai trazer redenção para a terra. Ainda a promessa de Deus ainda permanece e está em vigor. Não morreu com Caim, não é Caim mesmo. Deus preserva a sua palavra para manter ou cumprir a sua promessa. Só lembrando um pouquinho, eu fico toda hora olhando o relógio lá, meus irmãos. Lembra da semana passada, nós olhamos essas duas descendências, que vinham caminhando juntas, os descendentes de Caim e os descendentes de Sete, que na verdade deveriam ser os descendentes de Abel, mas Caim mata Abel. E num determinado ponto, essas eram as características dos descendentes de Caim, que eram assassinos, e os descendentes de Sete eram pessoas que clamavam o nome do Senhor. E aí a coisa começa a ficar ruim demais, piorar. Por quê? Porque é um cruzamento dessas duas descendências. E aí produz esse tal de homens de guerra, aí no capítulo 6, versículo 4. Tá bom? E olha só que interessante aqui. Parece que a genealogia não tem nenhum sentido, mas olha só. Eu separei só os versículos importantes. E importantes para isso, não importantes. Todos são importantes, mas importantes para aquilo que eu quero mostrar. Olha lá. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou de Sete. Esse versículo aqui, ele está ligando a quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem tinha a responsabilidade de transmitir, de repassar, de espalhar a imagem de Deus. Mas o que estava acontecendo? Violência, corrupção e morte. Isso não pertencia à imagem de Deus. Ele chamou de Sete. Sete viveu 105 anos, gerou Enos. Enos gera Cainã. Cainã gera Maalalel. Maalalel gera a Gerade. Gerade gera a Enoque. Enoque gera Metusalém. Metusalém gera Lameque. E olha o que Lameque fala. Lameque viveu 182 anos, gerou um filho, pôs o nome de Noé, dizendo: este nos
consolará dos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que Deus amaldiçoou. Então, observa que ele faz uma preservação da descendência, que começa em Adão, passa por Sete, o filho de Eva, o descendente da mulher, e vai parar em Noé. Então, se a história parasse aí, a sensação que daria era que Noé era o descendente que resolveu o problema do homem. Mas, infelizmente, quando Noé sai da arca, ele toma umas cachaça não, né? Estou exagerando, coitado de Noé. Ele planta uma vinha, essa vinha cresce rapidamente, e ele se embriaga e fica nu. E aí o seu filho vê nu. E ele amaldiçoa Cã. Foi exatamente aí que ele percebeu que o pecado continuava. Lembra lá de Adão e Eva? Quando o homem comeu do fruto, o que aconteceu? O que aconteceu quando o homem comeu do fruto? Perceberam que estavam nus. A nudez, ela foi o sinal, né? Foi o alarme de que alguma coisa estava muito errada. E se envergonharam. E se esconderam de Deus. Quando Noé sai da arca, falou, beleza, deu aquela respirada, ofereceu um sacrifício ao Senhor e diz, bom, tudo resolveu. Acabaram com aquela raça lá dos Geber e dos Nefilins, né, dos gigantes, dos guerreiros. Não existe mais nenhum rastro de Caim aqui. Beleza pura. Quando ele toma um pouco mais de vinho, ele fica nu, o filho dele vê, e obviamente ele percebe que o pecado ainda permanecia, porque ele se envergonha ao ponto de amaldiçoar o seu próprio filho. Então, e parece que ele percebeu que não era a pessoa, né, certa. Moisés quer dizer o seguinte para aquela turma: a linhagem prometida não foi maculada pela união dos filhos de Deus, os descendentes de Sete, com as filhas dos homens, os descendentes de Caim, mas preservada por homens como Enos, Enoque, Lameque e Noé. Tá? Então, há a promessa lá em Gênesis 3,15, tá? Que ela é repercutida, né, e que se espera a sua concretização, a sua efetivação da redenção de toda a terra, mas quando chega lá no deserto, o povo vê que essa não é a realidade. Mas Noé, então, ele separa todo esse material e está mostrando, olha, Deus, ele não esqueceu. Observa de tal forma que ele não esqueceu, que ele foi preservando a linhagem do Messias, né? Ele não tinha essa palavra na época, do descendente. Ele não esqueceu. Vai ser cumprida. Conforme o livro de Gênesis vai se desenvolvendo, vai ficando mais evidente de onde vai sair o genuíno descendente. Tá? Então, não essa semana, a semana que vem eu termino essa aula, e já a gente vai dar um pulo rapidamente, vou tentar fazer semana que vem, lá na Torre de Babel. A outra semana o Ricardo vai pegar Abraão. Olha só. Aí Moisés, ao escrever sobre a história de Abraão, ele está fazendo o quê? Ele está começando a mostrar mais especificamente sobre esse descendente prometido. Irmãos, nós sabemos, porque a história foi se revelando, né, a história teológica, a revelação foi sendo progressiva, Deus foi dando mais revelação. Nós sabemos de fato, e principalmente baseado em Hebreus capítulo 1, de que esse descendente é Jesus Cristo, é o Senhor.
Então, nós temos muito mais informações e privilégios do que aquela turma no deserto. E, portanto, espera-se de nós uma reação maior de fé. Eles só tinham uma promessa de que um descendente da mulher resolveria o problema do pecado e da morte. Nós sabemos o nome do descendente, que é Jesus Cristo. Espera-se de nós uma reação, uma postura de fé diante de tantas verdades que nós ouvimos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos encerrar nosso tempo aqui. Obrigado, Senhor, pela sua bondade em permitir que os nossos olhos sejam abertos e a gente vê a história se desdobrando e apontando para o nosso Cristo, apontando para o Senhor Jesus. Então, quando Paulo fala que todas as coisas convergem, tudo mostra, tudo se inclina para Ele. Olhar na própria história do dilúvio, a preservação que o Senhor faz dessa família, não em função de um mérito, embora Noé se apresentava como justo ali, mas, Senhor, em função da própria palavra do Senhor empenhada para trazer redenção a esta terra. E, Senhor, nós estamos séculos depois disso, e ainda percebemos os efeitos da promessa do Senhor em nossas vidas, quando nós deleitamos o nosso coração em confiança de que em Jesus Cristo parcialmente se cumpre isso. E que um dia o Filho do Homem virá, como foi lido aqui no começo, o Filho do Homem virá, trazendo redenção completa sobre essa terra, pegando todas as coisas, destruindo a morte e colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e entregando o reino ao Pai. Glória seja dada a Ele para todos sempre. E que nós tenhamos essa palavra de esperança e essa convicção de fé em termos de olhar tudo isso e dizer, não, é o melhor que podemos ter da parte do Senhor. Muito obrigado. Eu oro por isso em nome de Jesus. Amém, Pai.